Abra comigo a sua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 4, eu vou mostrar aqui para você, em 2 versículos apenas, a história de um homem que tinha tudo para dar errado. Pensa em alguém que tinha tudo para dar errado. Esse camarada aqui tinha tudo para dar errado na vida dele. Ele já nasceu com um rótulo que a própria mãe colocou nele. Se dependesse do que as pessoas pensavam a respeito dele, ele teria sido um fiasco. Mas através do exemplo dele, eu e você podemos aprender uma lição. Neste mundo, você não tem como programar o jeito que você vai entrar nele. Você não escolhe a família que vai nascer. Você não decide a nação que você vai pertencer, a cor da sua pele que você quer ter. Você não escolhe nada, você apenas simplesmente nasce. Concorda comigo, sim ou não? Mas você pode decidir o jeito que você quer terminar. Você não escolhe, não tem o poder de decidir o jeito que inicia, que começa, mas tem como decidir o jeito que vai terminar, o jeito que vai sair. Diga glória a Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o início. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o fim das coisas é melhor do que o início. Quem sabe o início, teu início não foi fácil, não está sendo fácil. O início da tua vida, o início da tua família, o início do seu casamento, o início da sua empresa, o início do seu ministério. Quem sabe até agora não tem sido nada fácil. Mas esse homem, só tem 2 versículos que falam dele na Bíblia. Quantos versículos? Só 2. Só 2 versículozinhos que falam dele. E o interessante é que o escritor que fala a respeito desse moço, ele vinha falando de vários outros homens, falando da genealogia de Judá. E de repente, quando fala o nome dele, ele abre um parênteses e então faz menção a respeito desse sujeito que vamos conhecê-lo hoje. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9. Leia comigo o texto. Veja só o que diz o texto. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Sente-se, por favor. Please. A mãe de Jabes, ela sofreu tanto. Na hora do parto desse menino, pensa num menino difícil de dar à luz. Foi Jabes. Quem aqui já pariu? Parto normal, diga eu. E mulherada toda, né? Dizem que o homem não sabe o que é uma dor de verdade. Não é? Falam que o homem não sabe sentir dor. É verdade, mulherada? Tem umas que fogem, né? Vão pro parto cesariana. Mas quem já deu luz dessa forma natural, cumpriu a profecia. Sabia que foi Deus que fez isso, né? Pode reclamar com a Eva. Voltando aqui para a nossa mensagem. A mãe de Jabes sofreu tanto para dar à luz essa criança, que quando o menino nasceu, a alegria foi tão grande. Irmão, cuidado quando você está muito alegre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado quando você estiver muito alegre. Duda, a gente tem que tomar 2 cuidados: quando está muito alegre e quando está muito triste. Porque das 2 formas fazemos besteira. Acabamos prometendo alguma coisa que a gente depois se arrepende. Sabe quando você está muito empolgado? Poxa, a vida está muito feliz, estou muito alegre. Fulano,
eu vou fazer isso. Aí depois você pensa, caramba, depois que a empolgação passa, o que eu fui falar? Por que eu fui prometer? E quando você está triste também, você acaba às vezes dando algumas respostas que você não era para dar e se arrepende depois. E a mãe de Jabes teve uma mistura de euforia por a criança ter nascido viva e ao mesmo tempo a dor que ela sentiu. E ela batiza a criança com o pior nome que ela poderia colocar. Ela põe o nome do menino de Jabes. O significado desse nome é causador de dores. Repita assim comigo: Jabes, aquele que causa dores. Vamos lá, gente, me ajuda. Jabes, aquele que causa dores. Olha, pior, tem algumas traduções que diz aquele que entristece. O significado do nome Jabes era um significado terrível, diferente da linhagem da sua tribo. Ele era descendente de Judá. Uma discrepância, porque Judá significa aquele que é exaltado, aquele que é louvado, aquele que é glorificado. Era dessa linhagem de Judá que ele vinha, era dessa família ilustre que Jabes vinha. Mas, infelizmente, a própria mãe, às vezes a pessoa que mais nos ama, e às vezes nós também, aqueles que nós mais amamos, são as pessoas que mais prejudicamos. E às vezes aqueles que mais nos amam também são os que mais nos prejudicam. E a mãe dele não sabia, não parou para pensar que nome desgraçado era esse que estava colocando no menino. Aquele que causa dores, causador de dores. O Jabes já nasceu rotulado. Ele já nasceu predestinado a causar dores. O peso de um nome, eu não sei se você sabe, mas o peso de um nome tem muito efeito em nossa vida. É por isso que Satanás adora colocar codinomes. Já viu que lá no mundo, todo mundo tem um codinome? O sujeito entra para o tráfico. Primeira coisa que ele ganha é um novo nome. Sem Deus, marcha lenta. O diabo adora colocar o nome em alguém, porque o mal sabe que o nome tem peso. Diga assim: o nome tem peso. O nosso nome tem peso. O Jabes não podia ter escolhido outro nome. Não foi ele que decidiu esse nome, foi a mãe. Mas eu não julgo essa mãe, não julgo. Jabes também não a julgou. Mas olha que outra coisa interessante que não faz mais muito sentido. Ele recebeu um nome terrível, mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Olha que coisa interessante. Jabes recebeu um nome terrível. No entanto, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. E ele não foi só mais ilustre do que os seus irmãos de casa, mas os seus irmãos de Judá. Porque Esdras foi o escritor, pelo menos isso que a tradição judaica diz, de 1 Crônicas. Ele vem ali escrevendo vários nomes de uma genealogia. Ele não fala de ninguém. Mas quando chega em Jabes, aí ele fala: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quer dizer que a relevância de Jabes não foi só na sua casa entre seus irmãos. Jabes foi ilustre e relevante entre os de Judá. Ele foi grande, Deus o fez grande, mas Jabes tinha tudo para ser um fracassado. Porém ele não aceitou aquele rótulo que havia sido colocado nele. Ele fez a diferença. Ele entendeu que se dependesse
do nome, ele estava perdido. Se dependesse da sua história de vida, do jeito que ele nasceu ao mundo, da forma que a mãe dele o via, a mãe olhava para ele e não tinha como não se lembrar das dores que ela sofreu para parir aquele menino. E se Jabes dependesse da forma que a mãe dele o via, ele seria realmente um causador de dores. E ninguém que causa dores pode ser ilustre. Ninguém que causa sofrimento pode ser alguém de relevância. Muito pelo contrário, se torna a ovelha negra. Mas Jabes fez a diferença. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não importa o seu nome. Diga: não importa o apelido que colocaram em você. Diga: não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Diga assim: você pode quebrar todos os rótulos, tudo aquilo que os outros pensam a seu respeito. Escute, deixa eu lhe falar. O Jabes, vou te mostrar como foi que ele quebrou essa maldição na vida dele. Mas eu quero te falar algo antes. O problema não é o que as pessoas pensam de você. O problema é o que você pensa de você. Não fique muito preocupado até com o que a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão de célula, qual é o conceito que ele tem a seu respeito, qual é a ideia que ele pensa de você, o que a sua esposa, o que o seu esposo pensa de você, o que as pessoas elas acham de você. Isso é o de menos. O problema é o que você pensa de você mesmo. Como você se enxerga, como você se vê. A forma que você se vê é o que vai determinar quem você é. O Jabes tinha nome de causador de dores, mas ele não se via como um causador de dores. O Jabes tinha fama de aquele que entristece, mas ele não se via entristecendo ninguém. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa igreja chamada Igreja da Fé, nesse ministério, a forma que você entrou, mas eu quero te dizer uma coisa: o jeito que você entrou não é o jeito que você vai continuar. Eu quero falar para você que qualquer nome que Satanás tenha colocado em você, qualquer marca que o diabo quer colocar na tua testa, sei lá, fracassado, derrotado, piriguete, Jezabel, preguiçoso, vagabundo, eu não sei, viciado, traficante, eu não sei qual é o nome que o diabo quer colocar na tua testa, para que as pessoas olhem para você e te julguem. Mas nesta noite, toda maldição pode ser quebrada. Pastor Fernando, o que é que eu tenho que fazer? Vem aqui comigo, ó. Vem comigo, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode aplaudir a Jesus. Deus concedeu a Jabes a quebra daquela maldição. Deus concedeu a Jabes que aquele nome não prosperasse na vida dele, que aquele rótulo não se cumprisse na vida dele. Ele mudou a sua história, ele fez a diferença, ele escreveu uma história diferente daquela que estava predestinada para ele. Qual história parece que está predestinada para você? Qual pensamento não sai da sua cabeça? Não tem jeito, pastor. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci com esse defeito e vou sair desse mundo com esse defeito. Eu não consigo mudar.
Eu não consigo me libertar. Qual é o problema, ou o defeito, ou o jeito que você não gostaria de ter, mas é você é assim. Eu sou desajeitado. Tudo que eu faço dá errado. Eu sou desengonçado. Qual o rótulo está hoje sobre você? E que você deseja que o Senhor venha quebrar isso de uma vez por todas. O exemplo está aqui. Jabes invocou a Deus. Você tem que invocar a Deus. Você tem que clamar a Deus. Jabes fez 4 coisas. Ele invocou a Deus dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele pediu a bênção. E ele não pediu uma bênção qualquer. Ele pediu uma bênção grande. Qual é a bênção que você está pedindo a Deus? O que é que você está pedindo a Deus? Tem gente que parece que não sabe pedir nada a Deus. Eu creio que Deus cura dor de cabeça. Mas Deus quer fazer muito mais do que curar uma dor na sua cabeça. Eu creio que Ele também abre porta de emprego. Mas Ele quer muito mais do que abrir uma porta de emprego. Você não pode ficar vindo aqui a esse culto de quarta-feira e de domingo apenas para receber uma bênção. Veja, ele pede não uma bênção. Ele fala: se me abençoares muitíssimo. Diga assim: Deus é grande. Diga assim: Deus é grande. Diga assim: Ele pode me abençoar muito mais do que eu posso imaginar. Depois ele pede a segunda coisa: se meus termos ampliares. Ou seja, ele pediu crescimento, ele pediu relevância, ele pediu para ser grande. Pastor Fernando, não é errado eu pedir para ser grande, não é errado eu pedir para ser relevante. Pastor Fernando, eu ouvi aí na internet alguém falando que isso é errado. Querido, vamos entender espiritualmente o que Jabes está pedindo, para que você também saiba pedir. O errado é querer ser maior do que as pessoas, querer se exaltar, querer ostentar, querer mostrar que você é. Nós não temos que mostrar que somos nada. Eu não tenho que mostrar que eu sou. Quando você quer ser, quando você quer mostrar que você é, então isso é errado. O Senhor Jesus já condena isso. Mas quando você tem em mente a grandeza desse Deus, você sabe que Ele é grande e que existe sobre a tua vida um rótulo de desgraça, de dor, de maldição, e que você sabe que esse Deus, por ser grande, pode quebrar isso, pode desfazer isso. Isso não é errado, não há problema nenhum nisso, até porque isso vai exaltar a grandiosidade desse Deus. Então Jabes não está pedindo para ser melhor do que os seus irmãos, ele não está pedindo para ser melhor do que Judá. Não, ele está dizendo: Senhor, Judá é aquele que é exaltado, aquele que é louvado, aquele que é glorificado. Eu sou descendente de Judá, mas sou aquele que entristece. O Senhor é grande, eu não quero entristecer, eu quero trazer alegria, eu não quero trazer dor, eu quero trazer júbilo, eu quero trazer gozo. Senhor, me abençoa muitíssimo. Então ele entendeu, meu irmão, o jeito de tocar em Deus. Nesta noite você não deve vir aqui às quartas-feiras para jogar na cara de ninguém o teu milagre, expor a tua vitória na internet como se isso te fizesse melhor do que alguém. Mas se você vier aqui para entregar a tua vida ao Senhor Jesus, para dizer: o Senhor, tu és grande, eu estou vivendo uma vida de escravo, eu estou vivendo uma vida desgraçada, mas o Senhor é o Deus poderoso. Senhor, me abençoa, amplia os meus termos. E ele pede a terceira coisa: Senhor, a tua mão seja comigo. Irmão, quando a mão de Deus é com você, até o que é para dar errado dá certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando a mão de Deus é com você, até o que era para dar errado dá certo. E é isso que vai acontecer na tua vida. Até o que estava dando errado vai começar a dar certo. Até aquilo que você achou que não tinha mais jeito vai começar a ter jeito. Vai haver essa unção de grandiosidade na sua vida. E ele fala então, para terminar:
E essa aqui eu acho que é o mais pedido. Porque algumas traduções dizem assim: e se fizeres que eu não seja afligido por dores. Porque esse era o nome dele, aquele que causa dor. Então ele pede: Senhor, o meu nome é aquele que causa dor. Não deixa eu causar dor para ninguém. Não deixa eu decepcionar ninguém. Não deixa eu decepcionar minha mãe. Não deixa eu decepcionar meu pai. Não deixa eu decepcionar meu marido. Não deixa eu decepcionar minha esposa. Não deixa eu decepcionar meus filhos. Senhor, não deixa que aquilo que é natural, que aquilo que, se o Senhor não fizer alguma coisa, naturalmente vai acontecer. Se o Senhor não entrar em ação, se o Senhor não se levantar do seu trono, se o Senhor não se mover no sobrenatural, não tem jeito. É o meu nome, aquele que causa dores. Faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. E Jabes entendeu, meu irmão, e ele pede especificamente isso: que eu não cause dores, que eu não venha a ser afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Escute. Quando o Senhor Espírito Santo te chamou, não foi para você ser mais um aqui nessa igreja. O problema é que você se vê como mais um. Ele não te chamou para você ficar sentado nessa cadeira, só ouvindo e engordando. Ele te chamou para te fazer grande. Deus quer que você seja grande. Deus quer que você seja relevante. Deus quer que as pessoas olhem para você e você seja como Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. Deus quer que a sua família olhe para você e a sua relevância chame a atenção deles. E isso não seja para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Para que o nome dele seja glorificado. Para que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam Ele. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam a grandeza dele. Deus quer que a tua família, começando dentro da sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, olhem para você. E quando eles olharem para você, eles saibam que é o Senhor contigo na tua vida, na tua história. Quando Deus está na nossa vida é assim, irmão. Não importa o cenário que seja lá de dificuldade, não importa o que Satanás já aprontou lá na tua casa. Se você invocar a Deus como um Jabes, se você buscar a Ele de todo o seu coração, vai acontecer isso aqui. Ele teve toda a sua oração ouvida. Eu não me lembro de alguém na Bíblia, só 2 versículozinhos, veja só, que fala sobre ele, mas eu não conheço nenhum outro que teve tudo concedido. Deus fez tudo o que ele pediu. As 4 coisas que ele pediu, Deus concedeu. Deus entregou a Jabes tudo o que ele pediu. A oração dele foi respondida na sua plenitude. Hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: o mundo disse que você não pode, mas eu te digo, você pode. Feche os olhos. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Por favor. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Quer ser grande? Seja o menor. Se faça o menor. Quer ser exaltado? Quer ser ilustre? Quer ser relevante? Sirva. Sirva. A nossa relevância depende da nossa serventia.
A medida que o Senhor vai te exaltar é a medida que você serve ao seu próximo. A medida que o Senhor vai te fazer ilustre é a medida que você se humilha e diz a Ele: Senhor, a glória é tua e não é minha. O louvor é teu e não é meu. Eu estou aqui para lhe entregar a minha insignificância, para que o Senhor possa dar significância à minha existência. Eu estou aqui nesta noite de Abraão, nessa igreja chamada Igreja da Fé, para que o Senhor venha entrar na história da minha vida e mudar completamente o cenário. Pois se depender do natural, estou eu condenado ao fracasso, Senhor. Se depender do meu histórico de vida, se depender dos pensamentos de meus pais a meu respeito, do que os meus irmãos ou a minha própria família pensa de mim, Senhor, então, meu Pai, eu estarei sujeito a ser envergonhado, a causar dores e sofrimento às pessoas por onde eu passar. Mas diga com todo o seu coração, diga: Senhor, não foi para isso que eu vim a este mundo. Não foi para isso, Senhor, que eu nasci. Eu não nasci, Senhor, para causar dores, tristezas, decepções, angústias, aflições, trazer problema para as pessoas. Começa a abrir o seu coração, meu irmão. Começa a falar, meu irmão, de todo o seu coração com quem pode mudar a tua história, com quem pode fazer a diferença na sua vida. Comece a falar com franqueza. Oh, xerebatarabaxo derecarabadarabaxo derebas. Ei, rabaxui neremanarabaxui nerecarabas. Ei, rabaxui nerecaramaxerebadarabaxui nerecarabas. Oh, busque o Deus de Jabes aqui nessa noite. Busque o Deus que ouve a oração do aflito. Ele disse: buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, xerebadarabaxo derecarabadaramas. Xerabaxui derebadarabaxui derecarabas. Diga: eu serei como Jabes. Eu serei o diferencial lá em casa. Eu vou fazer a diferença. Jabes fez a diferença. Jabes não aceitou aquele rótulo. Jabes não aceitou aquele nome. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus.